Um bom dia a todos, um feliz sábado. Eu confesso a vocês que eu passei a semana inteira querendo falar feliz sábado. Mas louvado seja Deus porque o sábado chegou. Convido a você que nos assiste pela internet também, nesse momento, poder estar compartilhando essa mensagem para que ela possa atingir mais e mais vidas e o Evangelho do Senhor possa ser pregado em todo o mundo. Vamos nos ajoelhar para orarmos mais uma vez? Santo e bom Pai, na manhã desse sábado, Senhor, nós viemos aqui nos apresentar ao Senhor, sabendo que não há outro lugar no mundo que seja melhor do que aos pés do nosso Salvador. Querido Deus, fale conosco mais esta manhã, Senhor, que possamos começar essas primeiras horas do dia tendo comunhão, tendo um relacionamento com o Senhor e aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Que seja a Tua palavra que seja falada aqui, Senhor. É o que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. O tema para essa manhã é a maior necessidade do mundo. Qual seria a maior necessidade para um mundo que perece? Qual seria a maior necessidade por um mundo que está cada vez pior? Eu queria começar lendo um texto que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 35, versos de 1 a 15. É uma história, talvez não tão conhecida por todos, mas que traz uma ilustração incrível para nós. Diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai até a casa dos recabitas e fala com eles, e traze-os para a casa do Senhor, para dentro de uma das câmaras, e dá-lhes vinho para beber. Então eu tomei a Jazanias, o filho de Jeremias, o filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a casa inteira dos recabitas. E eu os levei à casa do Senhor, à câmara dos príncipes que estava acima da câmara de Maaseias, o filho de Salum, o guardião da porta. E pus perante os filhos da casa dos recabitas jarras cheias de vinho e taças, e eu lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: nós não beberemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: não bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos para sempre. Não construireis casas, nem semeareis sementes, não plantareis vinhas, nem tereis nenhuma. Porém, todos os vossos dias vós habitareis em tendas, para que possais viver muitos dias na terra onde sois estrangeiros. Assim obedecemos à voz de Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou, para não beber vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem construir casas para a nossa habitação, nem ter vinha, nem campo, nem semente. Porém, habitamos em tendas e obedecemos e fizemos conforme tudo o que nos ordenou Jonadab, nosso pai. E sucedeu que quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a esta terra, nós dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por medo do exército dos caldeus e por medo do exército dos sírios. Então nós habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor até Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não aceitareis instrução para escutardes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos a não beber vinho, são cumpridas, pois até este dia eles nada bebem. Porém vos falei, madrugando e falando,
mas vós não me escutastes. Eu também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: convertei-vos agora cada homem do seu caminho mau e emendai vossos feitos. E não vades após outros deuses para servi-los, e habitareis na terra que eu dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido e nem me escutastes. Essa história, ela ilustra bem uma família que foi extremamente bem ordenada. Um pai de família, chamado Jonadab, ele conseguiu dar uma instrução tal ao seu filho e aos filhos de seu filho, que aquela instrução perdurou geração após geração. E 240 anos depois, Deus chama Jeremias e ele fala: chama essa família, porque agora eu quero dar uma lição para o povo de Israel. E Deus usa aquela família como uma parábola viva ali, como um exemplo para o povo de Israel, de filhos obedientes aos pais, de filhos que obedeciam estritamente uma ordem humana que o seu pai os deu. Mas o povo de Israel não conseguia obedecer à ordem de Deus. Deus enviava profetas, Deus enviava mensageiros e o povo de Israel estava rejeitando aquela mensagem. Porém, os filhos de Jonadab, várias gerações depois, ainda continuavam fiéis. Que lição para nós! Que tipo de ensino tal um pai conseguiu dar para os seus filhos e filhos de seus filhos? O tema do nosso dia de hoje é família em missão. O plano de Deus para uma família em missão. E Jonadab deu um dos maiores exemplos de uma família que pregou um testemunho. Talvez quando Jonadab tenha começado a sua instrução aos seus filhos, ele nunca imaginaria que aquela lição simples que ele deu para os seus filhos e para os seus netos e assim sucessivamente, chegaria ao ponto de Deus usar aquele exemplo. E talvez ele nunca imaginaria que milênios depois nós estivéssemos aqui estudando justamente a história dele. Mas foi aquela pequena atitude que ele teve que realmente mudou a história da sua família. E perceba que a fidelidade de Jonadab chegou ao Senhor fazer uma promessa para ele. No verso 18 e 19 diz assim: E Jeremias disse à casa dos recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, como obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e fizeste conforme tudo o que ele vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não faltará a Jonadab, o filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. Que promessa! Imagina Deus chegar para você e falar: meu filho, como você tem conseguido instruir a tua família, não vai faltar alguém que esteja diante da minha presença todos os dias. Agora, quem foi Jonadab? A Bíblia quase não fala nada de Jonadab, a não ser essa história e mais um outro versículo. E o espírito de profecia também comenta quase nada. Jonadab, como eu já mencionei, ele viveu 240 anos antes de Jeremias. Ele era um descendente dos queneus. E sucessivamente, os queneus eram descendentes dos midianitas. Alguns acreditam que ele descendeu do sogro de Moisés. E há uma divergência, porque a Bíblia menciona um nome ali de Obabe. E os historiadores, eles discutem se Obabe era o próprio Jetro, sogro de Moisés, ou se Obabe era filho de Jetro. Mas a questão é que essa foi a descendência. Quando Moisés convidou
Obabe para seguir com ele viagem. Obabe, ele não era do povo de Israel, ele não saiu da terra do Egito, mas ele vivia lá no deserto de Midian. Então Moisés convida ele para que possa trilhar com eles a caminhada rumo a Canaã, a terra da promessa, Canaã. E ali então ele aceita e ele passa então fazer parte do povo de Israel. E alguém que nem era das 12 tribos de Israel, Deus pôde usar como exemplo. Veja como deve ter sido marcante esse exemplo que Jeremias mencionou lá no seu tempo para o povo de Israel. Talvez alguns estivessem se perguntando, como assim? Esse povo nem era das 12 tribos? Como que o Senhor vai usar eles como exemplo? E nós, que somos os escolhidos, estamos sendo rejeitados? Estamos sendo advertidos? Eu queria trazer uma curiosidade. Porque Deus prometeu a Jonadab que não faltaria filho todos os dias diante da presença dele. Você acredita que ainda hoje existam recabitas? Você acredita que é possível ainda hoje ter recabitas e que ainda são fiéis ao mandato de Jonadab? Eu queria fazer um questionamento aqui com vocês. Quantos acreditam que ainda existe? Quantos acham que isso é uma impossibilidade? Levanta a mão. Olha, alguns não levantaram a mão, então ainda estão na dúvida. Tá, então vamos lá. Quantos acreditam que ainda existem recabitas? Pronto. Quantos não acreditam que existe? Bom, ninguém. Todos acreditam. Isso, exatamente, irmão. Eu não sei quantos já se atentaram. No livro O Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia, ali há uma parte onde a irmã White ela menciona os recabitas. Na página 344 e 345 diz assim: durante 24 anos, de 1821 a 1845, Wolfe viajou intensamente pela África, visitando o Egito, a Etiópia, pela Ásia, atravessou a Palestina, Síria, Pérsia, Uzbequistão e a Índia. Wolfe era um grande missionário. Ele viajou muitos anos e passou por várias terras pregando a mensagem da breve vinda de Jesus. E ali diz que no Iêmen, ali é algo que está mencionado no seu diário. E a irmã White comenta no Grande Conflito. No Iêmen, passei 6 dias com os recabitas. Eles não bebem vinho, não plantam vinhedos, não semeiam e vivem em tendas. Lembram-se das palavras de Jonadab, filho de Recabe. Entre eles estavam os filhos de Israel da tribo de Dan, que esperam, juntamente com os filhos de Recabe, a breve vinda do Messias nas nuvens do céu. Queridos, quantos séculos depois, a ordem de um pai ainda estava sendo guardada? Vocês acham que tem como a gente duvidar? Sendo que o Senhor inspirou a irmã White a escrever O Grande Conflito. Você acha que ela teria colocado ali se não fosse algo verídico? Ah, não, o Wolfe inventou essa história. Não, queridos. Uma história real. Tão real que lá naquela região do Iêmen existem até hoje os recabitas. Eu acredito que existe até hoje. Se existia há um pouco mais de 100, 200 anos atrás, por que não existem até hoje? A palavra do Senhor, ela é segura para nós. Nós podemos confiar nela. E há um outro livro que também menciona, o livro O Grande Movimento Adventista. Diz que no Iêmen, região habitada pelos descendentes de Obabe, olha só, sogro de Moisés, Joseph Wolfe viu um livro a respeito do qual declara: os árabes deste local têm um livro chamado Será, que trata da segunda vinda de Cristo e seu reino em glória. Nesse país, ele passou 6 dias com os recabitas, dos quais ele afirma:
Aí vem a mesma citação do grande conflito. Eles não bebem vinho, não plantam vinhas, não semeiam, vivem em tendas e lembram das palavras de Jonadab, filho de Recabe, e com eles estavam alguns dos filhos de Israel da tribo de Dan, que residem perto de Terim, em Adramaute. Veja que aí tem até o local da residência deles. Que esperam, assim como os filhos de Recabe, a breve chegada do Messias nas nuvens do céu. Oi? Página 78. Esse foi o Dr. Joseph Wolff. Ele viveu de 1795 a 1862. Um grande homem de Deus que pregou essa mensagem da breve volta de Jesus em muitos países. Um grande exemplo para nós. E o título que eu dei à mensagem foi Qual a maior necessidade do mundo? E o texto, bem conhecido de todos, está no livro Educação, na página 57, diz que a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Essa é a maior necessidade do mundo. Quantos campos missionários ainda não explorados nós temos? Quantas cidades sem presença adventista? O mundo precisa de homens como esses, como os recabitas que não se deixaram dobrar, mesmo diante do profeta de Deus oferecendo a taça de vinho para eles. Eles falaram: não, nós somos fiéis ao mandato, àquilo que o nosso Pai nos ordenou, nos ensinou. Será que nós temos essa mesma fidelidade? Joseph Wolff, um outro exemplo de um homem fiel, que cumpriu a missão designada por Deus. E nós? Será que temos essa mesma fibra, essa mesma resistência para resistirmos a todas as coisas, para ordenarmos a nossa família acima de todas as coisas, para cumprir o mandato de Deus? Eu queria compartilhar um pouco com vocês Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o castiçal, e dá luz a todos os que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Temos uma missão, queridos, que Deus nos chamou. Uma missão de sermos luz para o mundo. Uma missão de não escondermos debaixo de uma mesa aquela luz que Deus nos deu. A missão de colocarmos ela no alto do monte. A missão de levantarmos a tocha da verdade, para que outros também possam entrar nessa corrida conosco, pegar essa tocha e passá-la diante de nós. Nós precisamos transmitir essa luz, assim como Jonadab transmitiu para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Nós precisamos transmitir a nossa luz adiante de nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para aqueles que nós encontramos ao longo da nossa jornada. Agora, como cumprir esse ide de Jesus em família? Porque é mais fácil a gente cumprir sozinho, a gente sabe o que tem que fazer. Agora, como envolver a nossa família, como Jonadab envolveu a sua família? Em Mateus capítulo 11, traz ali o momento em que João Batista estava preso. Então ele manda a Jesus
os seus discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, o Senhor é mesmo aquele que nós aguardávamos ou temos que esperar outro? Em um momento de dúvida, ele faz aquela pergunta. E eu acho interessante como que Jesus responde aquela pergunta. O texto diz assim, do verso 2 ao verso 5. Ora, quando João ouviu da prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou aguardamos outros? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Veja que Jesus, quando os discípulos chegam lá, Jesus ele não responde primariamente a pergunta deles. Jesus ele começa a fazer coisas ali, a curar pessoas, a alimentar os pobres, ajudar os necessitados. E naquela situação, depois que ele faz todas aquelas obras, ele fala para eles: agora vai para João e fala o que vocês estão vendo. E Jesus não menciona para eles: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Não, Jesus, ele meio que queria se omitir. Ele não precisava, ele era o próprio Salvador. Mas para nos dar um exemplo, ele se omite ali, ele fala: olha, cegos são curados, coxos andam, famintos são alimentados. Será que nós não temos algo para aprender com Jesus? O que é aquilo que Jesus exige de nós? Testemunho. Mateus 25 diz assim, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará umas das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdar o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes. Despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos? Ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade eu vos digo que quando fizerdes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Veja, Jesus ele dá um método para nós evangelizarmos. Jesus ele nos ensina de uma maneira prática como a mensagem de Deus pode alcançar todo mundo, toda a tribo, toda a nação. Maneira bem simples. E o livro A Ciência do Bom Viver comenta assim, ó: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes deseja o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Queridos, a coisa mais fácil do mundo que existe é eu poder subir aqui num púlpito e poder transmitir uma mensagem para vocês. É verdade que muitas vidas são transformadas através do púlpito, mas não tanto quanto uma vida vivida lá fora, suprindo as necessidades das pessoas que lá estão. Muitas vezes o pregador sobe aqui e passa uma mensagem, vocês saem reavivados, mas passa alguns dias, aquela luz ela vai minguando, porque não há uma continuidade. Quando você está lá no seu bairro, você está lá, seja no seu sítio, seja na cidade, onde quer que você more, você está
lá e você está ajudando as pessoas, você está auxiliando, você está se misturando como o sal se misturando ali para poder dar sabor. Isso vai fazendo a diferença. A pessoa ela tem a convivência. Ela começa a meditar. Mas quando a gente chega lá, oferece um estudo bíblico, aí dá o estudo bíblico, muitas vezes a pessoa não aceita. Ou aceita, se batiza e volta para o mundo. Por quê? Porque Jesus ele agia de um método diferente. E nós precisamos aprender o método de Jesus, pois é unicamente o método de Cristo que tem uma verdadeira eficácia na salvação de pessoas. Beneficência Social, na página 29, diz: tenho sido instruída a chamar a atenção de nosso povo para o capítulo 58 de Isaías. Lede cuidadosamente esse capítulo e compreender a espécie de ministério que levará vida às igrejas. A obra do Evangelho deve ser promovida por meio da nossa liberalidade, bem assim de nossos labores. Quando encontrardes almas sofredoras necessitando auxílio, dai-lhe. Quando achardes os que estão famintos, alimentai-os. Assim fazendo, estareis trabalhando nas linhas do ministério de Cristo. O santo trabalho do Mestre era um trabalho de benevolência. Que nosso povo em todos os lugares seja encorajado a tomar parte nele. De que maneira nós podemos pregar o Evangelho? Curando os doentes, através dos tratamentos naturais, alimentando os famintos, levando uma roupa para aqueles que não têm. Esse é o melhor método de pregarmos o Evangelho. A missão do lar estende-se para além do círculo de seus membros. O lar cristão deve ser uma lição prática que ponha em relevo a excelência dos princípios verdadeiros da vida. Semelhante exemplo será no mundo uma força para o bem. Muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Devemos colocar o Evangelho no nosso coração. Devemos viver na prática o Evangelho. Porque simplesmente o falar não vai resolver muita coisa. É mais o agir. É aquilo que você faz não porque você tem que se esforçar, mas porque já se tornou algo prático da sua vida ajudar as pessoas, auxiliá-las. Ver uma pessoa está indo, caiu algo, vai lá, pegue, ajude, entregue para ela. Você está passando em um lugar, vê alguém necessitado, volte, ajude. É o Evangelho na prática que salva vidas. Ciência do Bom Viver, página 150. Ainda em Ciência do Bom Viver, na página 302, é um sagrado dever para os que cozinham o saber preparar alimento saudável. Muitas almas se perdem em razão de um errôneo modo de preparar os alimentos. Exige reflexão e cuidado ao fazer um bom pão. Há, porém, mais religião num pão bem feito do que muitos pensam. Você tem dúvida de como pregar o Evangelho? Você pode começar dentro da sua casa. As cozinheiras do lar, os sacerdotes do lar, nas pequenas coisas. Veja que num simples pão há muita religião. Entende? Você quer envolver a sua família na pregação do Evangelho? Você não precisa sair para campos missionários e para outros países. Você pode começar de dentro para fora. Beneficência Social, página 197. Uma obra para fazendeiros cristãos. Olha só o homem do campo. Os agricultores cristãos podem fazer um verdadeiro trabalho missionário em ajudar os pobres a encontrar um lar no campo e ensinar-lhes a lavrar o solo e torná-lo produtivo. Ensinai-os a servir-se dos instrumentos de agricultura, a cultivar as várias plantações, a formar pomares e cuidar deles. Veja, o que o texto diz? Um verdadeiro trabalho missionário. Então eu preciso ir para longe pregar o Evangelho? Seus vizinhos. Você mora no campo? Tem muita gente que muda para o campo e pensa, ai meu Deus, e agora
eu não vou mais na cidade, eu não dou mais estudo bíblico, eu não prego o evangelho. Mas ele esquece que o evangelho pode ser pregado onde ele está. Com coisas simples. Um agricultor ensinando o seu vizinho a cultivar um pomar. É uma pregação do evangelho. Você encontrando casa para um pobre poder morar no campo, porque no campo é mais econômico. E no campo há serviço toda hora. Se vocês soubessem o tanto de gente na região que precisa de mão de obra e não encontra, daria para todos vocês virem para o campo aqui e estarem trabalhando na região. Mas há um detalhe. E esse é o motivo que muitos não vêm. Muitos não estão preparados para suportar as lutas, as dificuldades, a abnegação. Por isso que muitos não vão para o campo. E vão perder as suas famílias como Ló perdeu a sua. No serviço aos pobres há, para as mulheres, um vasto campo de utilidade, da mesma maneira que para os homens. A eficiente cozinheira, a dona de casa, a costureira, a enfermeira, de todas elas é necessário auxílio. Mesmo você que é dona de casa, que não tem uma profissão, você tem um trabalho útil a desenvolver na causa de Deus. E você pode fazer da maneira simples, ensinando uma outra dona de casa a como cuidar do seu lar. Como ordenar a sua casa, como manter limpa, como manter organizada. É a pregação do evangelho na prática, queridos. Ciência do Bom Viver, página 193. Necessitam-se famílias missionárias que se estabeleçam em lugares incultos, que agricultores, olha as famílias missionárias, que agricultores, financistas, construtores e os que são hábeis em várias artes e ofícios vão para os campos negligenciados para melhorar a terra, estabelecer indústrias, preparar lares modestos para si mesmos e ajudar a seus vizinhos. Onde quer que você está, onde quer que você estiver, você pode pregar o evangelho, independente da sua profissão. E você não precisa abandonar a sua profissão. Há muitas pessoas que vão para o campo e continuam nas mesmas profissões, seja home office. Aqui no IAG mesmo nós temos construtores, nós temos engenheiros, nós temos designers, nós temos pessoas de várias áreas. Temos serralheiros, pessoas que saíram para o campo sem perspectiva, mas saíram pela fé. E o Senhor proveu e juntou essa equipe para fazer um trabalho para o Senhor. E você também pode fazer a mesma coisa, independente de onde você vá. Você pode ser útil na causa de Deus, com a sua família. Evangelismo, página 677. Se homens casados vão trabalhar, deixando a esposa a cuidar dos filhos em casa, a esposa e mãe, eu escrevi errado, eu escrevi mão, mas é mãe, tá? Esposa e mãe está plenamente fazendo uma obra tão grande e importante quanto marido e pai. Veja só, a obra da mãe é tão importante quanto marido e pai, mesmo que ela fique em casa cuidando dos filhos. A obra da mãe é solene e importante. Moldar o espírito e o caráter dos filhos, prepará-los para serem úteis aqui e habilitá-los para a vida futura e imortal. A maior obra de vocês, mães, é tornar os seus filhos úteis. Não para ser um peso morto nesse mundo. Página 677. Tá. Depois eu disponibilizo o slide para vocês. Eu peço para a Cleuma mandar no grupo. Pode ser. Cleuma não, a Célia. Enviar no grupo. O marido, em pleno campo missionário, pode receber a honra dos homens, ao passo que a lidadora do lar talvez não receba nenhum louvor terrestre por seus labores, mas em ela trabalhando o melhor possível pelos interesses de sua família, buscando moldar-lhes o caráter segundo o modelo divino, o anjo relator escreve-lhe o nome
como de um dos maiores missionários do mundo. Lembra de Joseph Wolff, que nós mencionamos? Viajou em vários países, pregou o evangelho ali em várias, até mesmo tribos indígenas. Você que é mãe, quer ter o seu nome escrito junto com o dele? Cumpra a sua missão dentro de casa. Eduque bem os seus filhos. Conduza bem a sua casa. E você terá o nome escrito no mesmo lugar. E melhor, não será num livro aqui nessa terra, será no livro dos céus, que vai durar eternamente. Ciência do Bom Viver, página 151. A tarefa que somos chamados não requer riquezas, posição social, nem grandes capacidades. Está sem dinheiro? Não tem profissão? Se acha sem dons, sem capacidade? A tarefa que Deus te chamou não depende de nada disso. O que se requer é um espírito bondoso e desprendido, e firmeza de propósito. Uma luz, por pequena que seja, se está sempre brilhando, pode servir para acender outras muitas. Nossa esfera de influência poderá parecer limitada. Nossas capacidades diminutas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades de nossos lares, maravilhosas serão nossas possibilidades. Se abrirmos o coração e o lar aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes de força vivificante. De nosso lar fluirão rios de vida e de saúde, de beleza e fecundidade numa época como esta, em que tudo é desolação e esterilidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você tem uma vela acesa, quantas mais velas você consegue acender com ela? Quanto precisar. Se você tiver uma infinidade de velas, você vai passar a vida inteira com a luzinha da sua vela acesa. E você pode iluminar um galpão desse inteiro. Mas se você tem uma lâmpada dessa e não tem energia, essa lâmpada você vai iluminar onde ela estiver ali, mas você não vai conseguir acender outras lâmpadas através de uma lâmpada. Mas através de uma vela você consegue iluminar o mundo inteiro, se você for acendendo velinha por velinha. Por mais que seja uma luzinha que, se a gente acender só uma aqui, não vai iluminar quase nada. Mas se você for uma velinha dessa, você pode iluminar lar através de lar, lar através de lar, pessoa através de pessoa. Não importa a sua posição social, não importa se você tem ou não recursos. A pregação do evangelho não depende disso. Jesus não tinha nem casa, ele dormia muitas vezes no relento, dormia lá no meio do Monte das Oliveiras. Os seus discípulos seguiam o mesmo exemplo. E ainda assim, o evangelho foi pregado em todo mundo. Ele pode ser hoje ainda pregado em todo mundo. Basta cada um de nós cumprir a missão que Deus nos deu onde nós estamos. Quantos aqui têm o desejo de cumprir a missão, de ver o Senhor Jesus voltar ainda em sua geração? Então, meus irmãos, basta nós querermos. Você não precisa de mais nada, a não ser o que Deus já te deu. Eu convido vocês para que nós possamos finalizar com uma oração. Santo Deus e Pai, quantas vezes, Senhor, nós colocamos empecilhos e dificuldades. Muitas vezes achamos que é a falta de dinheiro, que é a falta de oportunidade, que é a falta de dons, que é o não conseguir falar em público. Mas nem sequer falar nós precisamos. Basta querermos pregar o seu evangelho. Porque o evangelho muito mais é pregado através das ações do que das palavras. Capacita-nos, Senhor,
Faz-nos enxergar as oportunidades onde quer que estejamos. Faz-nos ver, ó Pai, as mãos que o Senhor nos deu, os pés, a mente pensante, para que possamos tomar posse desses dons que o Senhor já nos deu e levarmos essa pequena luz para outras famílias. Querido Pai, que essa chama que talvez esteja se acendendo hoje em nosso coração, que ela possa resplandecer e alcançar todas as famílias da terra. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que não temos capacidade, e nos usa para que Jesus possa voltar ainda nessa geração. Quem sabe no próximo ano, Senhor, que está para começar. Basta cada um de nós fazermos aquilo que fomos chamados, e tudo é possível ao que crê. Fica conosco, Senhor. Nós humildemente te rogamos, em Cristo Jesus. Amém.